Olá, pessoal, vamos lá para a nossa aula 30 da redação Nota 1000, vamos lá. Estava vendo alguns prováveis temas de vestibular e de Enem, né? E aí dei uma pesquisada, uma revisada em alguns aprendizados antigos e trouxe aqui para você hoje sobre desigualdades sociais, tá? Eu queria fazer uma pergunta. Eu me fiz essa pergunta uma época, né? Há emprego para todos? Será que há emprego para todo mundo? Será que todo mundo, todos os trabalhadores brasileiros poderiam estar num posto de trabalho? A resposta é sim. Existe emprego que daria para suportar todo mundo, ninguém precisaria ter emprego informal, todo mundo poderia ter os direitos sociais garantidos, né, os direitos trabalhistas, mas existe uma coisa que impede que todas as pessoas tenham emprego. Sabe o que é? É a qualificação, sabe? As vagas estão lá, mas elas não conseguem ser preenchidas porque as pessoas não têm qualificação. As pessoas param, a maioria dos jovens, né, uma grande maioria dos jovens para antes de terminar o ensino médio, alguns nem terminam o ensino fundamental, então não conseguem arranjar emprego. Tá? E isso acaba aumentando as desigualdades sociais, porque sem emprego, né? É como diz o Gonzaguinha naquela música dele, né? Sem o seu trabalho, o homem não tem honra, né? Sem a sua honra, se morre, se mata, não dá para ser feliz, né? Aqui, deixa eu falar um pouquinho sobre neoliberalismo, porque tem muito a ver com essa questão das desigualdades sociais, né? Na época, o neoliberalismo ele tem três características que acabam impactando essa questão das desigualdades, né? Uma das características eu acredito que ajuda e a outra atrapalha. Deixa eu falar primeiro do desemprego estrutural. O desemprego estrutural nada mais é do que manterem, muitas vezes de propósito, mas muitas vezes por falta dessa qualificação, as pessoas desempregadas para manter o salário baixo, né? Isso é uma coisa muito bem pensada, tá? Por cientistas políticos, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. A pessoa ganha R$ 2.000, e aí ela está insatisfeita com o trabalho, e aí ela vai lá reclamar com o patrão, né? Não gostaria de ter um aumento, porque eu estou ganhando muito pouco, meu dinheiro não dá para pagar todas as despesas e tal, estou endividado. Aí o patrão olha, abre uma janela, né? Lá do escritório, isso é só um exemplo que eu estou dando, tá? Abre uma janela do escritório e mostra para esse trabalhador, olha lá, você está vendo aquela fila de gente procurando emprego para trabalhar aqui? Então, você vai decidir. Ou você continua ganhando isso aí, ou eu vou dar a tua vaga para uma daquelas pessoas lá. E é tanta gente procurando vaga. E um trabalhador, às vezes, faz trabalho de 2, 3 colegas, porque o emprego não rola, né? Sabe? Então, eles acabam mantendo o salário baixo com essa estratégia de manter pessoas desempregadas. Entendeu? Quando eu percebi isso, eu achei, meu Deus, como as coisas não são pensadas para dar certo. O livre mercado é uma outra característica do neoliberalismo, né? Isso, na minha opinião, muita gente acha que atrapalha, mas eu acho que ajuda, sabe? Ajuda, eu dei um exemplo um dia desse da questão vamos supor que o mercado é livre, todo mundo pode vender para todo mundo, tal, não tem aquelas rigidez das barreiras alfandegárias. E aí, vamos dar um exemplo de arroz. Eu dei um outro dia, no outro vídeo, exemplo de arroz. A Argentina produz arroz, quer vender para cá, para o Brasil. E aí, as taxas os impostos que eles têm que pagar são tão caros que eles desistem
vendem para lá mesmo, para si próprios, para a Argentina mesmo ou para outros países que não tenham tantas barreiras alfandegárias, né? Isso tem um nome que é protecionismo, que na verdade é para proteger as pessoas que fabricam arroz no Brasil. Isso tem no mundo inteiro, protecionismo tem no mundo inteiro. Isso é até muito criticado pela Organização Mundial do Comércio. Essa taxação alta demais, né? Então, faz com que o comércio não seja tão livre assim, mas, ao mesmo tempo, protege quem está trabalhando dentro do seu próprio país. Porque se você está fabricando cebola, aí o outro país quer mandar a cebola aqui muito abaixo do preço, a dele vai vender e a sua vai ficar encalhada, né? Porque a sua é mais cara, vai ficar encalhada. As pessoas vão olhar, a cebola dele é muito boa, vamos comprar a dele, né? E aí a pessoa de dentro acaba quebrando por causa dos produtos que vêm de fora. Essa é a questão do livre comércio, né? Muito discutida, né? Eu acho uma coisa boa, né? Mas tem alguns lados bastante perversos. A diminuição do Estado na economia é a privatização, tá? Na época do Fernando Henrique Cardoso, ele privatizou muitas coisas e trouxe muitos benefícios para nós. Quer ver? Antigamente, as pessoas para telefonar usavam isso aqui, tá? Ó, antes do celular, tá bom? Ligavam aqui e usavam isso aqui. Acontece que para ter uma coisa dessa em casa, gente, vocês não vão acreditar, mas custava o preço de um carro, às vezes até de uma casa. Olha, era tão caro que somente pessoas muito privilegiadas podiam ter, sabe? Então começaram, o Fernando Henrique Cardoso, né? Ele privatizou as telecomunicações, porque a telecomunicação era uma coisa do governo, era uma estatal, tá? Cada estado tinha sua estatal. Então as pessoas se aproveitavam disso, às vezes abriam firmas para vender linha telefônica, mas era muito caro, era inacessível. Então, naquela época, o Fernando Henrique, quando ele privatizou as telecomunicações, eles repartiram em 4 pedaços, né? Oi, TIM, Vivo e Claro. Cada uma dessas empresas, né, investiu numa parte do mercado de telecomunicações e trouxe para nós nada mais, nada menos que a internet, o celular. Então, isso abriu muitos horizontes para nós. A gente estava atrasado, a gente estava parado no tempo, todos os outros países já tinham celular, já tinham internet, já tinha não sei o quê, a gente estava aqui ainda comprando linhas de telefone a preços absurdos que ninguém podia ter. Então, esse foi uma coisa bacana da privatização. Porque o Estado, às vezes, quer carregar tudo nas costas, sabe? E é pesado, é caro, tem muita corrupção, muita gente se aproveita disso, né? Para poder vender ilusões para as pessoas, tá? Então, quando você pensar em privatização, lembra das telecomunicações que foram privatizadas e algumas outras coisas, né? Que o governo não dava conta e não dá conta de cuidar, né? Então, entrega para a iniciativa privada e os empresários vão e cuidam, tá? As causas e consequências da desigualdade. Vamos ver isso aqui. Essa questão do desemprego estrutural causa muita desigualdade, né? Porque meia dúzia de pessoas ficam com o bolo do dinheiro todo que entra no país, enquanto a maior parte das pessoas passa necessidade, né? Uma das causas que eu penso hoje em dia, né? Uma delas, né? Das desigualdades sociais, seria a questão da mecanização do trabalho no campo. Porque, como eu já mencionei em vídeos anteriores, nós estamos na era das máquinas, né?
dos robôs. Então, os grandes proprietários de terra, os latifundiários, né, que são donos das grandes propriedades de terras, que eles fizeram? Eles compraram tratores que só faltam falar, totalmente computadorizados. Esses tratores fazem todo o trabalho que dava emprego a milhares de pessoas do campo. Entendeu? Meus pais mesmo eram catadores de café. Hoje em dia já tem uma máquina dirigida por um homem, né, ou uma mulher, que faz isso. Olha, cuida da terra, planta, colhe, tá? Então, eles foram dispensando os trabalhadores e muita gente ficou no campo passando necessidade, que não tinha emprego para ninguém, e veio para a cidade grande. Se distribuíram por várias cidades, formaram um movimento sem terra. Enfim, o movimento hoje é mais político mesmo, né? Mas as pessoas ficaram sem trabalho. Aí elas vieram para a cidade para poder melhorar de vida, ou pelo menos sobreviver, e acabam encontrando a favela. Muitos vão para o crime, porque não tem qualificação. Né? Lá na roça, lá no campo, não tinha estudo. As escolas são precárias. Não tem qualificação, não tem emprego. Aí muitos vão para o crime. Né? A maioria deles vão formando as comunidades, as favelas, né? E às vezes salvam-se muitos, mas muitas pessoas não. Alguns viram moradores de rua, sabe? E essas desigualdades, a tendência delas, sabe? Se as pessoas não começarem a enxergar a educação como solução, a tendência disso tudo é aumentar, sabe? O aumento da população de rua, uma das consequências, né? Aumento da criminalidade. E uma coisa que é interessante lembrar é que, às vezes, a pessoa comete um crime pequeno, tá? Comete um furto, vai para a cadeia, se mistura com pessoas que já são criminosos antigos, sabe? Já são professores do crime. E as pessoas acabam aprendendo coisas e saem da cadeia para fazer coisas piores do que ela tinha feito. Isso é uma coisa muito triste. Muitos jovens caem nessas armadilhas. Então, eu queria pedir para você que está aqui me ouvindo, né? Me vendo, não abandone os estudos, por mais que sejam as dificuldades, tá? Hoje em dia está mais fácil, você pode fazer uma faculdade, sabe? Você pode fazer um curso técnico, você pode fazer um concurso, mesmo que você tenha pouco estudo, para você ter um emprego fixo, entendeu? Então, não abandone os estudos. É muito importante que você saiba que, primeiramente, Deus, né? Mas a gente só encontra prosperidade de verdade na vida estudando, tá bom?